Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Vamos lá. Deixa o pessoal ir chegando. Muito bom dia. Nós estamos aqui no nosso papo matinal, começando agora às 7h15 essa semana, né? Como eu prometi pra vocês. Tá. Vamos lá, vamos chegando. Eu vou começar aqui, cara, independente aí do pessoal tá online ou não, tá? Vocês vão chegando aí, a gente vai se falando e vamos começando o nosso papo matinal de hoje. Pra gente preservar, né, aqueles 15 minutinhos ali, né, que eu me propus a fazer, tá? Vamos lá. Mais um minutinho aí. Galera, vamos acordando. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Tá, então vamos lá. Bem, meus amigos, se tem um problema assim que nos afeta com uma grande relevância no nosso dia a dia, é uma espécie de sentimento de injustiça que toma conta da gente, né? Então veja, a palavra justiça, né? A justiça é uma virtude cardeal, né? Mas a justiça, ela guarda uma relação muito grande com a ordem, né? Com a organização. Então veja, a justiça, ela precisa que haja uma ordem que preceda para que a justiça possa nos ajustar de acordo com aquela ordem. Então veja, se existe uma regra, um combinado dentro de um condomínio e alguém desfaz esse combinado, a gente olha para aquilo e acha injusto. Se a gente enfrenta, faz um combinado com alguém e diante daquele combinado que a gente fez com alguém, aquela pessoa fura aquele roteiro, o personagem fura aquele roteiro, a gente considera aquilo injusto. Então, a justiça, ela guarda muita relação com essa questão do ajuste. Talvez por isso que guardam o mesmo radical, né? O ajuste, né? Para poder fazer justiça. Então veja o que acontece conosco, né? Quando a gente acha que alguma coisa não está de acordo com aquela ordem pré-determinada, com aquele roteiro que nós traçamos, nós temos esse sentimento de injustiça. E aí existe um problema muito grande na nossa vida com relação a isso, pelo seguinte: sob qual ordem que nós estamos definindo a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, ou seja lá o que a gente estiver enfrentando na vida. Por quê? Porque as ordens menores sempre se subordinam às ordens maiores. E, por exemplo, numa ordem menor, às vezes a gente pode estar tendo a impressão de que a gente está sendo injustiçado porque a gente não vê a ordem maior das coisas. Então veja, um filho que recebe a ordem do tipo assim: filho, hoje você não pode jogar videogame. E isso foi tomado por um pai ou por uma mãe que perceberam que o excesso de telas tem agitado o sono do menino, tem causado um certo transtorno na própria vida dele, né? Então, o que acontece com essa questão? Ele fica diante de uma situação onde ele está diante de duas regras que se contradizem, mas uma regra delas é maior do que a outra. O pai e a mãe, né? Ele tem ele zela por essa ordem, né? Rapidinho, só uma coisinha aqui, só um instantinho aqui, só porque acho que meu filho tá mexendo em alguma coisa. Já volto, só um instante. Desculpa, meus amigos, vida normal acontecendo. As crianças fazendo uma bagunça ali. Fui intervir ali rapidinho. Então, voltando ao nosso assunto aqui. A ordem natural das coisas, né? Existe uma ordem que a gente estabelece e às vezes as ordens menores.
E às vezes, quando a gente está vivendo essas ordens menores, elas parecem que se contradizem com a ordem maior. Então, para quem está vendo só essa ordem menor, por exemplo, o filho que eu falei aqui, eu falei para ele, olha, não pode jogar videogame hoje. Ele se sente injustiçado, porque ele tinha um roteiro menor que está sendo frustrado. Mas o pai e a mãe que vê para além, que vê o quanto que aquilo ali está interferindo no sono da criança, na rotina da casa, no bem-estar, no aprendizado na escola, ele vê isso daí com outros olhos. Tá entendendo? Ele percebe uma justiça um pouco maior. Então o que acontece muito na nossa vida agora de adulto também? Grande parte dos nossos problemas de sentimento de injustiça, que infla em nós uma espécie de ira, de raiva, esse sentimento ele vem porque a gente quer fazer a referência olhando para o lado. Sobretudo a nossa sociedade brasileira, ela perdeu um pouco essa capacidade de transcendência e de perceber que o mundo ele tem uma ordem para além do nosso controle. Por isso essa ansiedade que nós enfrentamos muito também de achar que tudo está na nossa mão, tudo depende das nossas ações, tudo depende do nosso controle. Existe uma ordem que vai para além de nós. O mundo ele existe antes de nós nascermos e ele continuará muito provavelmente existindo para além da nossa vida. Então a gente tem uma visão desproporcional da realidade, como se nós tivéssemos uma influência sobre ela muito maior do que ela realmente é. E a verdade é que sim, nós devemos nos responsabilizar pelas nossas ações, nós devemos buscar melhorar a nossa personalidade, melhorar a nossa família, nossas relações familiares, melhorar no trabalho, sobretudo. Mas a grande verdade é que a nosso poder de influência ele é pequeno. E se por um lado é importante que eu me preocupe com isso, por outro lado, eu preciso ter na minha consciência, diante dos meus olhos, uma ordem que não depende de mim. E eu vou ser tão mais feliz quanto mais eu aprender a conviver com essa ordem. Tão mais eu conseguir aprender a entender como ela funciona e obedecê-la muitas das vezes porque ela procede de algo ou de alguém que é muito maior do que eu. De muito maior. Tem uma passagem na Sagrada Escritura onde Jesus conta uma parábola que ele diz assim: saiu um homem de família e para cuidar da vinha dele, ele foi até a praça e convocou as pessoas que estavam lá na praça para poder trabalhar na sua vinha. E ele combinou com essas pessoas 10 denários. Não, melhor, 1 denário. 1 denário para essas pessoas. E elas foram trabalhar na vinha. Mais tarde ele saiu de novo e ainda encontrou alguns trabalhadores ali parados. Então ele convida também essas pessoas e diz que irá pagar o justo. Ora, ele chega na última hora, faltando 1 hora só para terminar o trabalho, e ele ainda encontra algumas pessoas lá paradas. E diz: poxa, por que vocês estão aqui? Ninguém nos contratou. Então, esse patrão olhou com misericórdia para aquela situação e convocou também aqueles homens para trabalhar e prometeu a eles pagar o justo. E depois de pagar o justo, a ele... ele prometeu pagar o justo. E aí o que acontece? Quando chega o momento de pagar, ele vai e paga 1 denário para todos os trabalhadores. Nisso os primeiros trabalhadores reclamam e dizem o seguinte: poxa, mas nós suportamos o calor, o peso do trabalho desde a primeira hora do dia. E você paga a mesma coisa que você pagou para aqueles que só trabalharam 1 hora. E aí o patrão olha para ele e diz assim: eu não te paguei aquilo que eu combinei contigo? O que te fere o fato de eu querer ser bom com eles? Eu não posso gerir sobre os meus próprios recursos e querer usar dessa minha liberdade para fazer o bem a alguém? Veja, meus amigos, grande parte desse sentimento de justiça, na Marinha a gente chama de sentimento de lesa. Ele vem porque a gente está olhando para o lado. Ele é fruto de uma coisa chamada inveja. Isso não tem nada a ver com justiça. Isso tem a ver com inveja. Eu abandono um padrão de ordem universal
que é a vontade de quem é superior, de que é a ordem divina das coisas, de quem é a primazia que uma pessoa tem sobre os bens dela, né? Ou seja, se eu sou dono da minha riqueza, eu posso gerir com a minha riqueza como eu quiser. Se eu sou o dono do meu tempo, eu posso gerir o meu tempo como eu quiser. Então a pessoa abandona esse padrão de referência e ela começa a fazer o quê? Um padrão relativo. Ela começa a olhar para o lado e se comparar com o outro. Uma das coisas que a gente vê na Marinha, quando a gente ainda é tenente, está ali muito vivo na vida operativa, quando a gente vai navegar, a gente sempre tem que procurar padrões fixos para a gente se orientar no mar, né? Então a gente se olha para um farol, vai olhar para uma estrela, sempre a gente vai buscar um ponto de estabilidade para a gente se localizar no mar. Existe um erro comum dos marinheiros de primeira viagem, que é buscarem se referenciar por coisas que mudam de lugar. Exemplo, uma boia ou um outro navio. Isso causa uma inconstância muito grande e leva a uma falta de precisão na determinação da minha posição, da minha localização, onde eu estou. E assim acontece também na nossa vida. Quando a gente começa a olhar para o lado e querer referenciar a nossa vida com base na vida dos outros, a gente causa uma instabilidade muito grande na nossa vida. A gente começa a se comparar com as pessoas, a gente começa a se referenciar por essas pessoas ou por outros padrões de vida. Existe um problema muito grande nisso, sabe? Qual que é? Essa pessoa não tem a mesma vocação que você. Deus não deu para ela os mesmos dons e nem a mesma missão nesse mundo. E se você começa a se referenciar por esse padrão, meu amigo, eu posso te garantir, a infelicidade está logo ali para você. A inconstância está logo ali. As crises de ansiedade, de depressão estarão logo ali para você. Qual é o meu convite de hoje para você? Eu não sei qual é a injustiça e qual o problema que você esteja passando hoje na tua vida e que você olhe para aquilo e veja o seguinte: cara, isso não está de acordo com o meu roteiro, não foi o que eu planejei para mim, isso é injusto. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo nessa questão, mas seja qual for, aprume um pouco o seu olhar e tente ver e se perguntar o que Deus quer de você, o que a tua vocação te exige hoje. Eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte: todas as vezes quando um filho meu me chama pai, 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 às vezes eu estou fazendo uma outra coisa e às vezes isso é irritante. Mas a cada chamada do meu filho, ele está me convocando a minha vocação. Ele está me lembrando em cada chamada o seguinte: Maurício, acima de uma série de coisas você é pai. Você é pai. Às vezes, isso que você está fazendo agora não é moral naquele momento, não é aonde você deveria estar com a sua atenção. Aqui a Gisele está colocando um negócio aqui, mas muitas das vezes as pessoas se sentem lesadas por verem pessoas ruins que estão se dando bem na vida, enquanto outras boas que fizeram bem parecem abandonadas. Eu vou te mostrar por que o teu padrão de referência ele é relativo, né? O que são pessoas ruins e o que são pessoas boas, com base em que você está chamando essas pessoas ruins e essas pessoas de boas. Veja, sobretudo quando na educação dos nossos filhos, às vezes é necessário pegar aquele filho que não é tão obediente e agir com misericórdia para ele, para que você o conquiste novamente. Nas passagens da Sagrada Escritura, por diversas vezes, né, na própria passagem do filho pródigo, Jesus vai mostrar um pouco disso, né? A misericórdia e o quanto que ele se derrama em doação ao filho que foi pródigo em relação ao seu irmão, que sempre esteve ali. Por quê? Porque é necessário que as ovelhas perdidas, nós vamos até lá para resgatá-las. Deus pensa dessa forma também. Esse mundo, ô Gisele, ele é um mundo de misericórdia. É um mundo onde Deus está nos construindo para uma vida eterna. Aqui não é um mundo para completa justiça nesse aspecto. E mais, quando a gente se coloca nessa situação de por verem pessoas ruins se dando bem, enquanto as outras se dão mal, a gente já se coloca na posição de bom. Nós somos bons. Isso denota provavelmente uma falta muito grande de exame de consciência. A Sagrada Escritura vai dizer uma outra coisa, né? Quando um fariseu chega para Jesus e diz: bom mestre, ele olha
para essa pessoa e diz assim: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Nós não temos essa bondade, nós não temos esse bem na vida, né? Essa vida é uma vida de construção. Tá bom, meus amigos? Então, meu convite para hoje: olhem para a vida de vocês hoje. Vejam onde vocês se sentem injustiçados. E não se referenciem pelo outro, né? Porque o outro ganhou isso e eu não ganhei. Ora, o teu compromisso é com a tua vocação, com o teu chamado. Para aquilo que você precisa fazer na tua vida, veja se você não recebe as graças e as oportunidades necessárias. Essa vida não é uma vida ainda de uma felicidade completa. Nada pode me encantar na terra. A verdadeira felicidade não se encontra aqui. Já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Meus grandes amigos, um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Minha continência é demorada a cada um de vocês e que a gente não se guie hoje por um sentimento de lesa, mas que o nosso ponto de referência esteja na nossa vocação e naquilo que Deus nos pediu, tá bom? Um grande abraço, um bom dia.